Bom, e essa confusão, Pimenta, eu sei que você está por dentro, porque um simples resumo, o Brutus estaria jogando no ginásio Volucato se não tivesse tido afundamento no gol de fundo. A gente lembra que num jogo do Volucato, o goleiro Felipe do Brutus precisou jogar 2 tempos no mesmo gol, que é o gol de fundo, porque tem um afundamento no solo. E é bem onde fica a trave do futsal. Ah, Edmar, mas por que o Volucato está interditado para o futsal e não para o basquete nem para o vôlei? Porque no basquete a tabela fica exatamente em cima desse buraco. E no voleibol a quadra é menor. A quadra é menor. E aí o que pega, Alexandre Pimenta? Foi tirado o escudo do Brutus do centro da quadra do Volucato. Explica um pouquinho, porque você tem muito contato com o Nego. Aliás, nós convidamos o Aguinaldo Freitas, o Nego, para estar presente hoje aqui no nosso programa, mas ele joga no Gran. Ele virou sócio do Gran São João e está jogando o campeonato. Ele tem jogo lá hoje. Falei, então vem amanhã. Ele falou, Edmar, eu tô com a cabeça tão quente, que se eu vier no seu programa, eu vou falar um monte de besteira e eu acho que esse não é o momento. Eu tô querendo resolver na paz, mas não está sendo fácil. Então tudo que eu falar, e ele falou assim para mim, tudo que eu falo aqui nessa cidade vira vezes 10, eu prefiro esperar. Mas assim que tiver uma posição, assim que eu ver que não haverá uma solução, eu vou até o seu programa. Então, Pimenta, o porquê da revolta do Nego, que até fez campanha na rede social para que os verdadeiros amantes do Brutus pudessem ajudar a equipe? Então, Edmar, na realidade é assim, vamos... Primeiro, do meu ponto de vista, não é Brutus vezes Mandic, e sim Brutus vezes Prefeitura, né? Porque eu acho que você acompanha desde o início o Brutus Futsal, e a gente nas transmissões, a gente sempre fala Brutus Futsal Limeira. Exato. O Brutus está levando Limeira, o nome de Limeira, para o estado de São Paulo inteiro. E a gente vê as nossas transmissões, quantas pessoas que acompanham. Então, ano passado, houve, não é nem buraco, vamos chamar de um pequeno afundamento, tá? Ali na quadra, porque a quadra Volucato é aquele sintético, né? Então, houve esse afundamento. E na época foi falado para o Brutus Futsal que isso seria solucionado. Só que na época, estava em época de eleição, não poderia fazer o concerto por esse motivo. Então, ofereceram lá o ginásio Flamboyant. O Aguinaldo, vamos falar do Aguinaldo, ele fez muitas melhorias lá, você sabe disso, você foi lá, é uma quadra boa, é uma quadra grande, só que assim, entre o Flamboyant e aqui o Volucato é muito mais fácil o pessoal que gosta do futsal vir até o Volucato, é um local mais central. Quantas e quantas vezes a gente está ali na transmissão e vê o pessoal mesmo que está fazendo caminhada, correndo ali em volta para assistir o jogo. Então assim, eu acho que o que é combinado não é caro, né? Então o que foi falado pro Brutus, a gente vai arrumar e depois vocês voltam. E aí veio o basquetebol, veio o basquete, ok. Só que, para surpresa de todo mundo, do Aguinaldo, do Flávio, do pessoal do Brutus, sem ninguém falar nada, foram lá e colocaram o símbolo do basquete em cima do símbolo do Brutus Futsal. E hoje eles não conseguem conversar com ninguém. Da secretaria, parece que tem um vereador que também, isso eu vou passar o que foi falado. Não, é o Costa Júnior. Falou o vereador é o Costa que está por trás do basquetebol. Que disse que lá não vai haver mais o futsal. Entendi. Agora deixa eu te perguntar, que você sabe mais que eu. Esse basquete, ele é de uma empresa? É de uma pessoa? Então. Porque estão falando que isso é de uma pessoa, é de uma empresa. Eu não tenho essa informação. Não, quem patrocina é a Faculdade São Leopoldo Mandic. Tá, mas... Tem apoio da prefeitura, não é um time da prefeitura. Sim, é um time particular. É um time particular. Acredito que seja. É isso que falaram. E assim, o que mais acho que deixou muito irritado o Aguinaldo, e eu dou razão para ele, tá? Eu dou razão para ele, é o quê? Olha esse projeto lindo que o Brutus Futsal faz com as crianças.
Olha que projeto. Que isso quem deveria fazer é os nossos órgãos públicos. Tirar as crianças da rua, gente. A prefeitura não faz isso. Olha, é 300 crianças que o Brutus Futsal faz. Você viu as imagens que está tendo os campeonatos categoria menores. Sem dúvida. Então, isso que deixou mais indignado o Aguinaldo nisso. Por quê? Vai acabar o Brutus? Ele falou, não vai acabar. Só que assim, eu acho que cabe todo mundo lá. Acho que dá para todo mundo jogar. E tinham falado, isso é informação que passou, que já tinha o material para fazer esse... E isso eu também fui informado, que o material já está pronto para fazer. Porque é um simples buraco, não é uma coisa gigantesca. Não é buraco, a gente às vezes fala buraco. É um afundamento. Afundamento pequeno. Tanto que quando ocorreu... Não é tão pequeno. Mas quando ocorreu isso, você estava na transmissão comigo. Tava. Nós fomos ver depois no final. Eu filmei, mostrei aqui. Não é aquela coisa. Só que tem que arrumar. Então, assim, o porquê fazer tudo isso? O porquê ocorrer tudo isso? Poxa, se você gosta do basquete, vai no basquete. Se você gosta do futsal, vai no futsal. Mas a prefeitura tem que apoiar a gente. A gente sempre fala, Brutus Futsal Limeira. Quantas pessoas assistem, quantas pessoas... Você leva o nome da cidade. Você sabe uma coisa que eu... Se eu falar para você, você vai falar que eu sou mentiroso. Pode falar. Sabe o que eu sonhei hoje? Em cima dessa situação, eu sonhei com a situação do Brutus. Você vai falar que eu sou mentiroso, eu sonhei. Eu sonhei que o Brutus, que o Nego pegou o time e levou para Corderópolis. Que lembra que nós transmitimos as finais do Campeonato Municipal e Corderópolis está respirando o futsal. A cidade está em torno do futsal do ginásio lá, o Orestes Quercia. Ginásio bom, boa estrutura. Não sei o tamanho da quadra, se é ideal para um campeonato. Não. Ela é curta, né? Mas eu acho que uma reforma pequena poderia ampliar a quadra. Mas se continuar assim, leva para Cordeiro. Então, mas não é isso, né, Edmar? Não é justo. Eu sei que ele investiu em Limeira, ele se tornou um empresário bem-sucedido graças a Limeira. Mas se ele tem tanta dificuldade assim e vem encontrando dificuldades, e eu fico imaginando a revolta dele ao ver o escudo do Brutus ser tirado do centro do Volucato. Eu não duvido que, no instalar, ele possa levar para Iracemápolis, para Corderópolis. Imagine para a prefeitura de Corderópolis receber um Brutus Futsal, atração da cidade. Mas não é justo, né? Imagina, vamos dar um exemplo, imagina você tem a sua casa, você constrói a sua casa e depois tem que sair por causa do seu vizinho. Não, eu entendo. Entendeu? Eu entendo. Então assim, nossa, a gente está muito triste. Você sabe disso, eu adoro o Brutus Futsal. A cidade gosta do futsal. A cidade gosta. O Campeonato Municipal tem 80 times. Sim. Não precisa ir muito longe. Sim. Então assim... Gostei da sua frase. Todo mundo poderia jogar no Volucato. É simples. É simples. E outra, atividade sempre. E ali ao entorno, sabe? O Parque Cidade, as pessoas andam em torno do ginásio. E o que deixou mais, assim, outra coisa que... Porque quinta-feira a gente transmitiu o Brutus. E o Brutus joga agora quinta-feira de novo. Contra a Uniara de Araraquara. Isso, quinta-feira no Flamboyant, 7h30. Nós estaremos lá, né? Estaremos lá. Então, assim... Então a gente via, assim, ó, o pessoal muito... Pra você ter uma ideia, o Aguinaldo ele não foi assistir o jogo. Puxa vida, sério? Ele não foi. A tristeza foi tão Ele grande. falou pro Flávio, falou, Flávio, eu não vou. Eu não vou porque, apesar que ninguém, nunca, a outra administração e essa, eles não vão lá assistir. Eles não aparecem. Mas ele falou, mas caso eu esteja lá e aparecer alguém, não vai dar certo. Entendi. Né? Por isso que ele se recolheu. E outra, assim, a conversa nossa, o que acontece? A revolta. Um vereador, que o vereador ele não é da equipe da Inter, da equipe do Independente, do Brutus, do Mandic. O vereador, ele está, penso eu, se eu estiver errado, você me corrige. Ele está para a população da cidade toda. E ele falou que lá não vai ter mais futsal. Então, espera aí. Então, agora começou... Tem dono, então, o Volucato? Mas aonde ele falou isso? Isso foi que falou para pessoas que depois chegou isso para o Nego. Eu vou consultá-lo. Consulta. Eu sou amigo dele. Inclusive, o filho dele joga no basquete, que é o Enzo. E é muito bom lateral. É um ala que tem um futuro brilhante pela frente. E muito desse incentivo do vereador Costa Júnior ao basquete é por conta do filho.
Ele vê muito potencial no filho e ele vê potencial nessa volta do basquete. Ele sempre sonhou em colocar o Telmo lá e ele participou de todas as peneiras, de toda a montagem da equipe. Então ele arregaçou as mangas e fez o basquete voltar. Se o basquete está de volta, um dos grandes responsáveis é o Costa. Agora, se ele falou que nunca mais o futsal vai jogar lá, a gente tem que perguntar para ele. Essa informação chegou quinta-feira lá no ginásio Flamboyant. E chegou para nós, estava fazendo a transmissão. Tanto que durante a transmissão foi comentado sobre esse episódio. Entendi. Entendeu? Então, assim, é triste, Edmar. Pô, a gente quer sim que o basquete joga lá, mas o futsal também. É um lugar gostoso, é um lugar... Pode completar. É um lugar onde as pessoas gostam de ir, as famílias, você pega... é mais fácil o acesso para você chegar. O Lucas Oliveira colocou, se o ginásio é da prefeitura, coloca o brasão de Limeira no centro e agrada todo mundo. Ótima ideia. Sim. Ótima ideia, Lucas. Até porque a gente sabe, por que foi colocado o brasão do Brutus ali no gol? Porque já estava começando a fundamento. Exato. Não é verdade? Exato. O Diogo Rizar, tá difícil resolver. Arruma o taco que afundou e quando o basquete jogar, adesivo. E quando for o Brutus, adesivo. É fácil colocar o adesivo, eu também acho. Pô, o San Siro tem jogo do Milan e da Inter de Milão. Eles trocam a cor do estádio, eles mudam tudo. Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, eles mudam as cores do ginásio, as cadeirinhas. Não, mas o problema não é adesivo, viu, gente? O problema é que hoje terça-feira, proibiram o Brutus de jogar lá. O Brutus não entra lá. Você está proibido de vir aqui. É isso que pegou. Entendi. Entendeu? Agora, olha as melhorias que foi feito lá. Olha as melhorias que o Aguinaldo fez. Até a rede, ele ficou inconformado, viu? Eu vou colocar o nosso Felipe Ghiselini na roda também. Felipe, ele tava bravo, nego, que até a rede tiraram. Porque ele gastou uma nota para colocar a rede, porque a bola do futsal, se atingir uma pessoa da velocidade que ela é, porra, você pode mandar uma criança, alguém para o hospital, uma senhora. Ou do basquete não, dificilmente a bola vai para o arquibancada, não sei que um toco e outra, a bola não vai vir na velocidade de um jogador de futsal que afasta a bola para jogar para fora, por isso tem aquela rede. E ele investiu demais naquela rede, foi um preço alto. E ele falou assim para mim, olha lá, já começou, quando o basquete estreou, já começou, ele mandou a foto para mim, já não tem rede. E agora tiram o escudo. Gostaria de ouvi-lo. Edmar, no último domingo eu fui caminhar lá na Hípica, né, e tava tendo luta lá. Tava tendo o pessoal de kimono e tal. Então eu acho que o Volucato é do município, né? Dá pro Brutus jogar basquete, luta. É um ginásio no coração da cidade, muito fácil acesso, então dá para todo mundo usar lá. Né? E o Brutus chegou primeiro, né? O Mandic chegou depois. Eu acho que a culpa de tudo isso é da prefeitura, né? Do secretário de esporte, que está chegando agora também. Mas tem os diretores que já estavam lá, né? Até diretores já da outra gestão, que já tem um pouco mais de conhecimento. Eu acho que eles deveriam tomar rédea, né? Porque o Brutus pode usar, o basquete pode usar, e fica difícil pro nego. Eu concordo com ele também, fico com dó dele, de todo o investimento que ele fez, levando o nome do município, tirando dinheiro do bolso, né? Depois chega lá e cobre simplesmente o distintivo dele lá. É feio isso aí. Só que eu acho que esse é um problema da prefeitura. O ginásio não é de nenhum vereador, o ginásio é do município. Então eu acho que o secretário de esporte, o prefeito, Murilo, os diretores da secretaria têm que reunir e resolver isso aí. Tá na mão da prefeitura para resolver. É uma pena, né? Porque isso aí vai desanimando o nego. E o nego já está num ginásio que ele não quer jogar, ele quer no Volucato, e agora chega lá, acontece tudo isso, fica muito chato para o Brutus, né? E sem contar, Ghiselini, que no Flamboyant o nego também fez inúmeras melhorias. Chuveiro, instalações, placar eletrônico, LED. Ele fez de tudo para deixar o ginásio Flamboyant em ordem para receber os jogos do Brutus Futsal. E o Caio Cardoso está aqui com a gente também, que não perde um jogo de futsal, e com certeza ele também, como torcedor do Brutus, está triste pelo fato da equipe limeirense não conseguir jogar no ginásio Volucato. Então o próximo jogo, que é quinta-feira, será contra a Uniara, novamente no Flamboyant. Antes de você completar... Não, pode completar, depois eu peço a opinião dele, por favor. E outra, né, a gente sabe, é um ginásio muito bom lá. Só que assim, vem as equipes de fora. É difícil o acesso para as pessoas irem lá.
é mais afastado, até para você chegar lá no ginásio. Então tem tudo isso daí. Lugar para você estacionar. Tem tudo isso que se O Santa torna. Eulália é um bairro perigoso? Eu sou de Limeira, eu moro aqui, mas eu nasci em Rio Claro. Se você me perguntar, olha, o Ernesto Kiel é perigoso? É. O Santa Eulália é perigoso? Eu não sei. Porque eu vi muita gente falando assim, eu tenho medo de ir lá no ginásio. Não é, né? Mas é muito. É a distância. O Edmar, mas na verdade o ginásio é no Alto do Flamboyant, né? O bairro chama Alto do Flamboyant. Eu sou corretor, eu conheço a cidade inteira de cabo a rabo. Boa. Eu não acho Santa Eulália perigoso. É um bairro periférico, né? Um pouco distante do centro, mas não é um bairro perigoso. Só que, na verdade, ele fica ali no Alto do Flamboyant, o ginásio, né? É a periferia da cidade, mas não é perigoso, não. Eu perguntei porque eu E para você não conheço a chegar, história. Eu, pelo menos, é não ruim acho para perigoso. você chegar. O caminho escuro. Quem precisa de ônibus tem a dificuldade, porque chega ônibus lá, chega, mas tem que pegar mais linhas, porque é mais longe, né? Você está do outro lado da cidade. Aqui o Henry Herdit. Um abraço, Henry. Por que não usa o Santo André? Porque o ginásio é muito pequeno. A quadra não. O Não tamanho dá, da quadra. Não dá. Eu já falei, tem que ter um projeto para derrubar o Santo André e levantar um ginásio decente ali. Olha o tamanho da praça lá. Exato. Olha o tamanho da praça. Olha, vai em torno do Santo André para você ver o espaço que tem. Você levantava um ginásio lá para 5 mil torcedores facilmente. Mantém o nome, Domingos e Feliz. Mas levanta um ginásio ali. A solução tá na cara da prefeitura. É só ter um pouquinho de incentivo e faz. E dá pra fazer estacionamento, que tem terreno pra fazer um baita do estacionamento. E os carros, as avenidas em torno, dá para você lotar o ginásio. Boa noite, Caio Cardoso. Boa noite, gente. O homem do bumbo. É até coincidência, né, tá falando desse assunto quando eu chego, porque eu torço bastante pro Brutus dar certo, pra sequência do projeto continuar. E é muito triste, né, a gente ver o que está acontecendo, a promessa que foi feita para o Brutus em relação ao ginásio do Volucato, e agora todo esse descaso que está sendo feito depois de tantas coisas que esse esporte e que o Brutus trouxe para Limeira, né? Cada ano que passa o Brutus vinha mostrando o seu valor, trazendo a sua torcida, chamando o povo limeirense. Estava ouvindo vocês falando aqui também, tem o pessoal que passa ali na hípica, que caminha, que faz as coisas, que para ver e até para de fazer o que estava fazendo para assistir. Isso. Então, assim, cara, é muito triste, mas pelo descaso, Edmar. Eu acho que pela falta de tentativa de resolver o problema. Entendi. E você, como torcedor, qual é a dificuldade do torcedor ir ao Flamboyant? Porque a gente vê um público diminuto nos jogos. Se não fosse vocês da torcida camisa 6, eu não sei o que seria do Brutus. Edmar, o pessoal que mora ali em torno, eles até costumam ir um pouco, mas lógico, não é igual no centro. Ali na hípica, juntava bastante gente também, por causa do pessoal que passava por ali. Mas assim, Edmar, não tem dificuldade nenhuma, cara. Nenhuma. Eu acho que quem quer ir assistir o Brutus consegue ir lá. É longe, mas... É escuro no entorno? E agora, cara? É um pouco escuro, sim. Eu acho que é escuro. Mas você não vai ficar lá fora, você vai ficar dentro do ginásio. Eu sei. Não. É que tá tentando caso. Eu entendi o que você tá falando. Mas sei. não, gente, não é por conta Tá. disso. Dá pra ir assistir o jogo do Brutus, que lá dentro é bem iluminado. Você vai enxergar a bola, vai enxergar a camisa do jogador atrás. O tiozinho da cerveja vai estar lá fora, o tiozinho do salgado também, tá tudo certo. Na realidade, Essa foi boa. Viu, Edmar? Aqui, né, na realidade, eu tô vendo algumas mensagens aqui. Concordo que o Diogo Rizardi falou. Tem bandido Tem morando em bandido condomínio. em todos os lugares, é verdade. Isso é a gente, verdade. em nenhum momento a gente tá falando isso. E aí tem, acho que o Elito. Não, deixa eu ver. Teve. O Wellington Fernandes, agora longe, não dá um quilômetro do anel viário entrando pelos Nações. Isso, mas o que a gente quer dizer é assim. Vou dar um exemplo. Quem mora no Morro Azul, quem mora no Soares das Dores, quem mora lá perto do Limeirão. É longe. Porque O centralizado. Volucato é muito mais perto. É isso. Depende do que ponto de queremos vista, né? dizer, né? Depende do ponto de vista. Às vezes o depende cara do mora ponto do de lado, não é longe. Agora, se o cara mora aqui no lago, é mais perto pra ele. Então é tudo isso daí. Ó, o Everaldo Campos e o nosso clube. Pra quem não sabe, o projeto do Nego inicial era jogar no nosso clube. Tanto que há 5 anos, fez 5 anos que o Falcão fez um jogo exibição aqui no Poliesportivo e eu tive a honra de narrar. Foi um ginásio completamente lotado, um evento acima da média. Logo em seguida, o Nego tinha projeto de ampliar a quadra. Aí o que esbarrou? No basquete.
os sócios do basquete. Pô, mas vai mexer na quadra, vai ter outra marcação. E aí aquela pressão em cima da diretoria e o projeto não foi adiante. Mas o objetivo do Nego inicial... E seria legal, hein? Que arquibancada. Imagine você assistir... E o Brutus fez amistosos no nosso clube. Eu até narrei, fez amistosos lá no nosso clube. Então o objetivo era jogar lá. Como ele não conseguiu e esbarrou nessa burocracia, ele acabou indo pro Volucato. E, Mário, eu acho que é assim, eu acho que todo mundo acho que quer o basquete, quer o futsal. Eu acho que tem que marcar uma reunião, secretário de esporte, diretores, o Aguinaldo, o pessoal do Mandic, senta numa mesa, fala, e aí? O porquê hoje está barrado o Brutus? Ah, por causa do afundamento? Tá, mas as coisas estão aí já para ser arrumado. Não dá para ser arrumado? Dá. E não dá para as duas modalidades ser no ginásio Volucato? Eu acho que não tem nenhum problema. Isso aí quem vai ganhar é a cidade, é o governo que está iniciando, né? O secretário de esporte que veio, né, para fazer uma coisa diferente. Então, eles todos, eu acho que tem que sentar numa mesa, são todos adultos, todos inteligentes, mas por quê? A dúvida é o quê? O porquê estão barrando o Brutus Futsal? Porque se o material está lá para ser feito, então isso é uma desculpa. Ninguém é bobo mais hoje. Então, Pimenta, não existe bobo. Mas não vai fazer agora, né? Não. Porque se fizer agora, daí o basquete não pode jogar, né? Porque tem que parar a quadra, né? Então eu acho que não vai fazer essa reforma agora. Mas será que é uma reforma demorada? Pode ser que não, né? Não, mas tudo bem, Guizeli, mas por que não pode parar? Porque o Mandic tem que jogar lá? Mas por que o Mandic tem que jogar lá? Quem jogava lá era o Brutus. Por que eles têm tanta exclusividade desse jeito? Eu não tô entendendo. É que eu tô pensando assim, como poder público, eles não querem parar porque o basquete tá usando. O que tá falando... Mas eu concordo com você. Se precisa fazer a reforma, existem N quadras que dá pra jogar basquete. Faz a parceria enquanto reforma lá. Eu não tô entendendo por que estão barrando o Brutus, que sempre jogou lá por conta de um time que chegou esse ano. O que está sendo não falado... tem lógica, cara. O que está sendo falado, já falei aqui. E chegou muito forte na transmissão quinta-feira. O vereador diz que não vai jogar mais o Brutus lá. Isso foi muito forte. Isso deixou o Aguinaldo muito chateado, muito bravo. Tá, se isso for verdade... Peraí, então quer dizer, é um vereador que manda na cidade? Tá, eu vou perguntar para ele, o assunto é bom. O Everaldo Campos colocou, para chegar no Flamboyant é complicado para quem não conhece. É um bom lugar, mas é difícil de chegar. O Tronic, boa noite, Edmar. O seu programa é o caminho mais curto para chegar até o prefeito. Entrevista ele, pergunta sobre esse assunto. Vou perguntar, até ouvir também o Costa sobre isso, tá? Marcelo Bueno, boa noite. Em questão de treinamentos, como será? Questão de horários. Seria outra discussão. Isso é verdade também. Se bem que, tem isso também. Nossa, mãe do céu. Mas aí o Brutus poderia treinar no Flamboyant e jogar no Volucato. Pode. O Mandic não tem quadra na faculdade? Eu acho que não, né? Boa pergunta. Nunca entrei lá. O Mandic é o prédio Eu entrei, mas eu não Nunca cheguei. entrei O lá. Mandic é o prédio do Isca, né? Isso. Eu acho que não tem. Mas ele não pode treinar no nosso clube? No SESC Senado. Gente, existe um monte de Senado? possibilidade. Não, possibilidades tem. Né? Basta, eu concordo com você, uma reunião para que tudo se ajuste. Então, mas eles já faz uma semana e eles não querem marcar essa reunião. Cadê a reunião? Um caso desse... Tem angu nesse caroço, Lucas Oliveira. Não, porque, Edmar, porque é uma coisa simples, cara. Não tem lógica o que tá acontecendo. Eu acho assim, como o Mandic não fez nada lá sem autorização da prefeitura. Não. Então, assim, que nem eu comecei a minha fala, a prefeitura tem culpa. O diretor, secretário, prefeito tem que resolver isso aí. O prefeito não tem como resolver tudo, então ele nomeia o secretário. O secretário tá chegando agora também, assumiu faz pouco tempo. E ele tem que tomar rédea e resolver. Jefferson Conte e o ginásio da Unicamp, que só ficou no papel, prometeram várias vezes. Eu lembro. Foi inclusive o Silvio Félix. Foi inclusive ele. Sim. E ele tem esse projeto para colocar o ginásio. Ele falou isso para mim. Falou, esse é um... essa é uma promessa que eu vou cumprir. E eu acredito que ele possa cumprir. Não sei, assim, imediatamente. E eu não sei quanto tempo o Murilo pode ficar. Se reeleito, tem 8 anos para fazer o ginásio, certo? Se em 8 anos o Zanon, que foi o secretário de esporte, não pôs o time de basquete de volta, e com menos aí de 6 meses o basquete já voltou,
Então vamos esperar para ver o que acontece. Ô, Elimar, só para finalizar, Pode, eu acho que o por Brutus favor. é importante, o basquete é importante, eu acho que é simples resolver. É só sentar na mesma mesa, só que o Brutus veio antes, né? Eu acho, eu tenho um carinho muito grande pelo Brutus. Só que o basquete também é importante para a cidade, então eu acho que dá. Ninguém tá pra querendo que resolver. não tenha basquete. Eu sou apaixonado também. Eu gostava, o Edmar sabe aqui Sim. o tanto que eu ia na Winner Os lá dois também. é importante. Eu quero acompanhar o Mandic também. Eu quero ver o basquete de Limeira lá em cima do jeito que foi. Jogando o campeonato sul-americano, brigando lá em cima para ser campeão brasileiro, campeão paulista de novo. Por que não? Mas não é assim que vai funcionar.